Vamos iniciar o nosso sistema de gerenciamento de laboratórios de prótese dentária pela parte de cadastros. Vamos inicialmente ver o cadastro de clientes, que é um cadastro central que envolve todas as outras áreas. O cadastro de clientes, ele traz dados de todas as movimentações que acontecem no sistema, todas as movimentações vinculadas a cada cliente. Então aqui eu tenho como selecionar um cliente. Vou pegar um cliente que tem bastante movimentação. Ok. Propositadamente nós estamos colocando apenas números para não entrarmos com dados específicos. Aqui eu tenho os dados principais, né? No caso estão vazios, só tem o nome e a descrição do cliente, mas teria todos esses outros campos para preencher. Dados complementares, um segundo endereço, e aqui eu tenho os pedidos, né? A ideia do cadastro de clientes é que ele tenha a vida do cliente. Então no caso aqui eu estou vendo os pedidos que esse cliente tem, consigo ver todos os pedidos que esse cliente tem, os números, a data, a abertura. Se eu quiser, por exemplo, vamos pegar um pedido que tem um valor mais significativo, esse pedido, se eu quiser ver os detalhes do pedido, eu simplesmente clico aqui, ele me abre o pedido, para quem foi, a data, quando foi entregue, o status do pedido, né, como que ele está. No caso ele já foi debitado, significa que ele já foi para o financeiro, para o extrato do cliente. Quais foram os itens? Então aqui são dois serviços que também tem um nome simplificado. Então aqui eu sei exatamente o que esse pedido tem. Posso também cadastrar os materiais que foram enviados para esse pedido, eventuais pendências. Eu tenho uma lista, posso ter quantas listas eu quiser de pendências, né? Aqui quais são os dentes que foram tratados nesse pedido, e aqui eu tenho preferências técnicas desse cliente. Cada uma dessas preferências tem uma série de opções que podem estar sendo selecionadas e ficarem vinculadas ao pedido. Na hora que eu sair aqui, eu volto para o cadastro de clientes, né? Vamos ver um outro pedido desse cliente. Quero ver esse pedido aqui. Entro aqui, detalhe, quando foi, data de abertura, data de entrega, né? Quais foram os itens desse pedido. Aqui eu tenho, nessa parte aqui eu tenho quem foram os funcionários que executaram cada etapa. Para cada serviço eu posso ter até 15 tipos de funcionários e comissões diferentes. Dando prosseguimento ao cadastro de clientes, voltamos ainda àquele mesmo cliente, onde nós vimos os pedidos que ele tinha. Aqui são os lançamentos contábeis, são débitos e créditos que vão aparecer automaticamente no extrato do cliente. O débito é lançado automaticamente toda vez que um pedido é fechado, e o crédito é lançado quando há o recebimento de pagamento pelo cliente. Além disso, eu posso ter débitos e créditos lançados de forma avulsa. Aqui eu estou vendo onde tem essa aba de cheques, são os recebimentos. O que recebeu, total em cheque, total em dinheiro, quantidade de cheques. Então fica tudo registrado. Nós vamos ver depois essas movimentações um pouco mais para frente. Aqui seriam observações específicas do cliente. Eu posso cadastrar quantas observações eu quiser, boletos gerados para o cliente, notas, recibos, e aqui são preferências técnicas, aquelas mesmas preferências que nós vimos no pedido. Eu posso ter definida para cada cliente ou não. Eu posso não ter, são algumas preferências que podem ficar cadastradas
para que o usuário saiba como que o cliente prefere que seja algumas especificações técnicas aqui no caso. Vamos agora ver como é que funciona o cadastro de serviços. Aqui eu tenho uma senha para impedir que qualquer usuário entre e possa alterar a parte de serviços. Eu vou entrar com essa senha e acesso o cadastro. O cadastro ele é tanto para mão de obra quanto material. Aqui no caso nós estamos usando nomes genéricos, mas ele serve tanto para mão de obra quanto para material. Eu trago um determinado, no caso aqui é um serviço, e aquele eu defino se ele é mão de obra ou se ele é material. Defino o custo unitário e defino também que seção que esse serviço normalmente é consumido, tá? Aqui nessa outra aba eu posso ver em quais listas de preço ele está cadastrado, porque eu posso ter no sistema várias listas de preços, como nós vamos ver posteriormente. Mas aqui ele mostra em quais listas ele está cadastrado e quanto que é o custo dele, daquele serviço, em cada lista. Ok? Voltando aqui ao serviço, eu tenho aqui a aba de ficha técnica. A ficha técnica é o seguinte: a ficha técnica ela me mostra para uma unidade desse serviço quanto eu consumo de produtos. No caso, esses produtos que estão aqui são materiais. Pelo tipo a gente pode ver que são materiais. Então, por exemplo, aqui eu estou cadastrando o meu consumo teórico daquele serviço. Se depois no final do mês eu quiser saber todos os meus serviços quanto eu deveria ter consumido acumulado de todos os materiais, eu posso, baseado nessa ficha técnica, mas para isso é preciso cadastrar com bastante rigor a ficha técnica. Aqui são comissões, eu posso gravar comissões vinculadas a esse serviço. A comissão também, automaticamente, quando eu abro um pedido e lanço esse serviço, a comissão, eu posso escolher aqui se ela é em porcentagem ou em valor, em que etapa que ela acontece, e posso definir qual é o usuário, né, o meu usuário cadastrado que normalmente recebe essa comissão. Então ele automaticamente já gera a comissão pelo padrão. Lá no serviço essa comissão pode ser alterada, porque de repente naquele dia, naquele serviço, quem executou não foi o técnico tal, foi o outro técnico. Então aí eu posso alterar no serviço, mas ele vai sempre sugerir baseado no que tiver cadastrado aqui. Se o serviço não está inativo, ele se torna disponível, eu cadastro aqui, eu configuro ele aqui como inativo. Agora nós vamos falar de listas de preço. Eu tenho um cadastro de listas de preço. Eu posso ter quantas listas eu quiser no meu sistema. Posso cadastrar quantas listas eu quiser. Se quiser, posso até cadastrar uma para cada cliente, mas normalmente os laboratórios têm algumas listas para determinadas ocasiões. E tem um outro cadastro que são os itens da lista de preço. Então, para cada lista de preço, eu tenho alguns ou todos os meus serviços e materiais cadastrados, o valor atual, nessa coluna eu tenho o valor atual do serviço para aquela lista, e à medida que eu faço uma alteração nos preços, o valor atual vem para o valor anterior, o valor anterior vem para o terceiro valor, e eu ainda posso ter aqui um desconto. O importante é o seguinte: no cadastro de clientes eu tenho, por exemplo, aqui na parte de dados complementares eu tenho uma lista que é vinculada àquele cliente. Então toda vez que ele abre um serviço e solicita um determinado serviço dos que eu tenho disponíveis, ele vai pegar na lista de preço que está cadastrada para aquele cliente.
Então, por exemplo, se eu tenho um cliente que é na lista 1 e outro na lista 2, o sistema vai buscar o valor unitário do serviço na respectiva lista, porque isso está ligado ao cliente. Basicamente, na parte de lista de preços, é isso que nós temos. Vamos falar de mais alguns cadastros importantes do sistema. Eu tenho um cadastro de condições de pagamento, que eu posso vincular também a cada cliente. Existe no cadastro de clientes, em dados complementares, uma condição de pagamento que está definida, que está vinculada àquele cadastro que nós vimos. É um cadastro simples, mas que está vinculado no cadastro de clientes. Tem o cadastro de fornecedores. Esse cadastro de fornecedores que eu vou usar para informar de quem que eu estou comprando a matéria-prima para dar entrada no meu estoque. Então eu vou vincular esse fornecedor, vou lançar alguns produtos e vou dar entrada de itens no meu estoque. Aí eu tenho o cadastro de estoque, que são os itens, os materiais, na verdade, os materiais que eu vou estar consumindo e que são aqueles materiais que nós vimos que podem estar vinculados a um serviço. Então, o serviço pode ter a ficha técnica de consumo de cada unidade, todos os produtos que são consumidos para a execução daquele serviço. E também, então eu controlo o saldo, né, o estoque mínimo, estoque máximo, custo, qual é a embalagem, qual foi a quantidade que teve da última compra, o último valor. Eu tenho algumas coisas que que vão sendo alimentadas de acordo com a movimentação de estoque, de entrada e de saída. Nós vamos ver a movimentação de estoque um pouco mais para frente. Já mostramos um pouco do pedido, agora vamos cadastrar um pedido para mostrar como é simples o funcionamento. Eu entro aqui na tela do pedido, o número do pedido vai vir automaticamente dado pelo sistema, a data de abertura também. Aqui a previsão do laboratório, ele coloca sempre 5 dias a partir da data de hoje. Nós estamos falando dia 15/5 e depois dia 20/5. Eu vou escolher um cliente. A hora que eu passo desse campo, automaticamente ele já me numerou esse pedido, traço 01. Um pedido pode ter até 99 versões, que seria a continuidade do trabalho. A data de abertura ele colocou, aí eu posso colocar os outros dados, paciente, referência, escala, metal, funcionário, observações importantes, e depois eu vou para a parte de itens. Então aqui na parte de itens, eu vou escolher os serviços que vão fazer parte desse pedido, e ele vai pegar o preço a partir da lista de preço daquele cliente. Então, por exemplo, aqui ele me trouxe esse valor que é referente à lista de preço daquele cliente. Eu vou pôr aqui que são 2 unidades. Vou escolher mais um serviço. Aqui eu vou escolher um só. E aqui ele já me coloca em que seção que é executado esse item. Por exemplo, esse item é na seção 7, esse outro item é na seção 10. E aqui eu posso pôr até 15 pessoas diferentes com comissões. Aqui são os meus funcionários, que eu vou entrar posso entrar com as comissões em porcentagem ou valor. E eu tenho também o apontamento. Eu posso fazer o apontamento da data e hora que foi encerrado cada uma dessas etapas. Aqui só aparecem 6 etapas, mas existe uma outra tela onde aparecem todas as etapas, onde pode ser alterado e acertado por quem tem direito
de alterar todas as etapas para efeito do cálculo de comissão. Voltando aqui para a primeira tela, o que eu posso ver? Nesse caso, os dois itens escolhidos eram serviços. Então, o total de material ficou 0, o total geral ficou isso. Ficou a soma dos dois itens. Podemos ver que a data de entrega é um campo que não tem acesso, ela só vai ser preenchida quando for fechado o pedido. E quando ele for fechado, automaticamente esse valor aqui vai para o extrato dele. Então, vamos fazer o fechamento desse pedido. Eu vou fechar o pedido, confirmei. Automaticamente ele me pôs a data que foi fechada. Aqui ele está mostrando que o pedido foi debitado, ou seja, está na conta do cliente. Isso aqui, qual é o lançamento financeiro que gerou esse débito para o cliente. E aqui nós vamos adiantar um pouquinho, vamos olhar a ficha financeira desse cliente na data de hoje. Eu já tinha um pedido colocado, esse é o pedido. Aqui ele me mostra os itens do pedido, o valor total. Por coincidência, eu tinha já feito anteriormente, na data de hoje, um pedido semelhante de teste. E então ele lançou aqui o pedido, ou seja, lançou um débito para o cliente. Esse débito vai ser abatido na hora que o cliente pagar e entrar um recebimento para ele. Aproveitando que falamos do extrato do cliente, que é uma parte muito importante do sistema, vamos olhar um pouquinho com mais calma o extrato desse mesmo cliente num outro período onde ele tem bastante movimentação. Sendo gerado o extrato desse cliente. Ok, foi gerado. Então ele vai trazer, ele está pegando do dia 1/7/2008 a 31/7/2008. Então o sistema calcula, vem trazendo o saldo até o início desse período, traz o saldo anterior, e aqui ele vai lançando, no caso, os débitos, mostrando os itens que estão sendo cobrados de cada pedido. Aqui eu tenho o número do pedido, eu tenho a ficha no financeiro, nós vamos ver depois o cadastro do financeiro. Então de cada pedido ele está mostrando, e a cada pedido ele vai, no caso dos débitos, aumentando o débito do cliente. Nossa, aqui são todos os débitos. Vou para a página seguinte, vamos lá para cima. No caso, esse cliente tem vários pedidos colocados no mês, débitos. Aqui existe um crédito que nós vamos ver como é que faz. Então esse crédito vai abater o saldo do cliente, ou seja, vai diminuir o valor negativo do saldo do cliente. Esse é um depósito que ele fez e que também vai automaticamente para o extrato do cliente. É esse extrato aqui, aqui é o saldo final, do extrato desse cliente. Esse saldo que depois, no mês que vem, quando for tirar, o começo do mês, vai partir desse saldo. E aqui ele mostra o total de pedidos colocados, total de pagamentos no período, o saldo inicial e o saldo final, e eventuais descontos concedidos. Então é esse extrato que vai para o cliente, para que ele possa conferir e fazer o pagamento no mês seguinte. Vamos agora mostrar como se faz o recebimento, que na verdade é o pagamento dos clientes
para zerar os débitos dos serviços feitos pelo laboratório. Eu entro aqui em movimentações financeiras, baixa do cliente. No caso, o número do documento vai ser numerado automaticamente. Eu vou usar o cliente do nosso exemplo e vou entrar aqui. Eu posso entrar com vários pagamentos. No caso, por exemplo, aqui eu vou entrar com um pagamento do banco, vou colocar um número de cheque, vou colocar R$3.000, posso colocar esses outros dados ou não. Depois eu vou entrar aqui em dinheiro, ele automaticamente vai detectar que isso é dinheiro, e vou entrar aqui R$1.000, ele já está somando aqui, já deu 4.000, ele já detectou que 1.000 é em dinheiro, e depois eu vou entrar com mais um valor, eu vou entrar com o número do cheque e vou pôr aqui R$4.000. Automaticamente ele me dá um total de R$8.000. Esse valor ainda não foi para o extrato, porque eu ainda não fiz a baixa. A hora que eu faço essa baixa, ele vai me dar como creditado e tem que aparecer lá no extrato. Então vamos fazer essa baixa. Ok, agora ele está como creditado e nós vamos tirar o relatório, o extrato do cliente, né, no caso desse período. Estamos fazendo uma movimentação com essa data. Eu vou tirar, vamos ver aqui. Então a gente tem dois pedidos, né, que são dois débitos, no caso do mesmo valor. Um já estava feito, o outro foi feito no próprio vídeo, na demonstração. Existia um crédito anteriormente feito e agora fizemos esse novo crédito. Então o saldo dele, contando débitos e créditos, ficou positivo no valor de R$581. O saldo anterior ele está marcando, é o que vem daqui. Total de pedidos 8.030, total de pagamentos 8.500, saldo final R$581. Então esse extrato é que vai para o cliente. Normalmente ele ainda fica com o saldo devedor. Normalmente quando o extrato vai para ele, está com o saldo devedor, porque ele ainda não pagou. Aí ele paga, então no próximo mês ele confere o pagamento que ele fez e os novos pedidos que foram solicitados. Vamos agora falar do lançamento de débitos e créditos avulsos. Estamos falando do lançamento de créditos e débitos avulsos porque o sistema, quando um pedido é fechado, faz o débito automaticamente no extrato do cliente. Da mesma forma, quando o cliente faz um pagamento, esse pagamento vai automaticamente como um crédito para o extrato desse cliente. Mas existem situações em que eu preciso lançar débitos ou créditos, ajustes, estornos, outras movimentações que apareçam na ficha do cliente e que alterem o saldo do cliente. Então esses são os lançamentos avulsos, que não são gerados automaticamente. Nós entramos aqui, movimento financeiro de cliente, ele me traz a data. No caso, vamos lançar um débito. Eu posso ter débito ou estorno de débito. Eu posso classificar o que eu estou fazendo. No caso, eu vou classificar simplesmente como um débito. Vou colocar aqui R$1.000 de débito. E vou colocar o cliente. E automaticamente posso ainda colocar se esse lançamento tem que aparecer com destaque, dependendo da impressora do cliente, ele vai aparecer colorido ou em negrito, se tiver que ter um destaque. Então eu defino se tem que destacar ou não. Posso preencher essas informações ou simplesmente gravar. Vou gravar esse débito. Ok. E aí vamos olhar novamente o extrato do cliente. No caso, esse mesmo cliente, nesse período, né, que nós estamos lançando, que é o período que ele pega a data pelo computador, vamos mandar ele gerar o extrato. Então nós tínhamos
2 pedidos lançados, 2 créditos referentes a pagamento, mais um crédito que foi feito depois de R$20, e aqui foi o débito que nós lançamos agora nessa demonstração. Então, a partir desse débito, ele foi trazendo o saldo, o cliente ficou com saldo final negativo de menos R$399 ao fim do período. Aqui os números das fichas, né, dos lançamentos financeiros. Então, eu posso usar isso para estorno de pedido, diferença de valores, créditos adicionais, outras despesas. São lançamentos que não são feitos automaticamente e que tem que ir para o extrato do cliente. Vamos ver agora o contas a pagar. Fica aqui as movimentações financeiras, contas a pagar. Contas a pagar, eu vou numerar o título, escolher um fornecedor, colocar um vencimento, eventualmente preencher a data de pagamento e valor pago para dar baixa nesse título. Aqui eu tenho como escolher uma conta para dizer através de que conta que eu vou fazer esse pagamento. E aqui eu tenho um plano de contas gerencial em 3 níveis para eu classificar essa despesa, onde que ela vai, porque depois eu posso soltar um relatório baseado nesses 3 níveis do plano de contas gerencial, para saber onde foram os gastos que eu fiz e que foram lançados através do meu contas a pagar. Muitas vezes um fornecedor é pago com cheques que recebemos dos clientes. Os cheques recebidos dos clientes são repassados para os fornecedores. Então eu lanço nessa grade, eu posso lançar cheques referentes a esse pagamento. Isso é muito importante porque o sistema consegue controlar, e tem um relatório que consegue controlar a entrada do cheque e a saída do cheque. A entrada do cheque normalmente se dá por um pagamento do cliente. Ele paga em cheque parte ou total do pagamento do mês que ele deve, e depois esse cheque eventualmente sai para algum fornecedor para pagamento de alguma despesa. E aí um relatório mostra como que esse cheque entrou e como que esse cheque saiu, para ter o controle da movimentação dos cheques, já que estamos falando de valores no caso. Aqui vamos mostrar mais. Então eu posso ter vários lançamentos. Nós vamos mostrar o cadastro, né, dos 3 níveis, como que é feito esse cadastramento, e a classificação. Então existe a classificação, uma conta contábil, onde eu vou informar por onde que vai ser pago esse valor, e o fornecedor, que vem do meu cadastro de fornecedores para efeito desse pagamento. Vamos falar do roteiro de BOIs. Cada cliente, o cadastro de clientes, tem vinculado um mensageiro. Na verdade, é um boy, um entregador, está vinculado a ele para depois facilitar a montagem do roteiro. Mas o roteiro de entrega, o que acontece? Defino, essa numeração é automática, define uma data, hora de saída, retorno, quem é o mensageiro, e aqui ele vai escolher por quais os clientes que ele vai passar. Eventualmente aqui o endereço não está cadastrado, mas já traria o endereço. Aqui observações de retorno, quando ele voltar, ok? Então com isso é montado o roteiro do boy e é impresso esse roteiro do boy, entregue para ele poder fazer qual é a sequência. Depois no retorno, na volta, ele insere eventuais observações, né? Então isso é usado para organizar o roteiro
Agora vamos falar um pouquinho da parte de estoques, movimentação de estoques, entrada e saída de mercadorias no estoque. São mercadorias que são produtos que são usados para a execução dos serviços, como gesso e outras mercadorias diversas. O sistema trabalha da seguinte forma: a entrada da mercadoria é feita pela compra do fornecedor e aí entra o saldo é acrescentado no estoque do item. E a saída é feita pela requisição da seção, ou seja, uma seção requisita determinado material, aí esse material sai do estoque, dá baixa no estoque e vai sendo consumido aos poucos, porque não tem como lançar, por exemplo, o consumo de cada material em cada serviço. Teria que ter uma balança de precisão, ficaria muito complexo. Então o sistema considera como saída do estoque a hora que a seção requisita determinado material. Lá ele vai abrir e vai consumir ao longo do tempo. Nós vamos ver depois que nós temos a ficha técnica ou receita de um determinado serviço, onde existe o consumo estimado dos materiais. E dessa forma é possível fazer uma comparação entre o consumo estimado e o consumo real efetivamente incorrido. Ok? Então vamos olhar aqui a entrada no estoque, que é a compra. A entrada no estoque, eu vou definir um fornecedor de quem eu estou comprando, tem que estar cadastrado esse fornecedor. Aqui eu posso ter a classificação, a mesma classificação que nós vimos lá no contas a pagar, aparece aqui. Ou seja, é uma classificação gerencial, contábil gerencial em 3 níveis, onde eu posso classificar. A maioria dos itens vão ser matérias-primas, mas posso ter itens, por exemplo, itens para uso da administração, uso indireto, e tem os itens de uso direto. Então, a hora que eu classifico, eu posso depois ter essa informação de acordo com esse plano gerencial em 3 níveis. E aqui são os itens, eu posso colocar quantos itens eu quiser, as quantidades que eu estou comprando, os valores, imposto, e esses itens, à medida que eu lanço, eles vão dar entrada, vão acrescentar no saldo de estoque. Então essa é a entrada de mercadorias no sistema, é feito dessa forma. Vamos falar agora da baixa de estoque, ou seja, saída de materiais do estoque. É feita através da requisição. A requisição, ela vai tirar do estoque, porque o sistema tem um conceito de estoque central, ou seja, os produtos entram através da compra do fornecedor e saem através da requisição de um funcionário. Podemos ver aqui a requisição de vários funcionários. Então esse funcionário está vinculado a uma seção. Então, na verdade, eu tenho como rastrear para onde que foi determinado material. Então, normalmente esse material é uma embalagem que vai ser usada em diversos serviços. Então, para o sistema, ele considera que a partir do momento que foi requisitado pela seção e pelo funcionário, como a gente pode ver aqui, aquele produto não está mais no estoque, só que ele vai ser consumido aos poucos na seção, em vários serviços. Então podemos gerar relatórios comparando o consumo teórico com o consumo real, para um controle se está de acordo, né, com a ficha técnica, que é o que nós vamos ver a seguir. Ok? Então aqui mostrar mais alguns lançamentos. Então isso foram requisições feitas pelos funcionários para determinadas sessões e que deram baixa no estoque. Agora vamos falar um pouco dos relatórios do sistema. O sistema tem quase 100 relatórios diferentes
nas mais diversas áreas. Vamos olhar por cima esses relatórios. São os principais. Inicialmente vamos começar pelos relatórios financeiros, o extrato do cliente, que nós já vimos bastante, relação de devedores, credores, que seria calculando o saldo até os últimos lançamentos. Aqui, quando eu falo num período, eu estou falando até uma data de fechamento, por exemplo, até um final de mês, para poder cobrar até o final do mês e não cobrar os outros pedidos que tenham sido lançados posteriormente. Relatório de cheques, que vai controlar aquela entrada e saída de cheques, a entrada pelo pagamento do cliente e a saída para os fornecedores. Relatório de pagamentos por despesa. Relatório de comissão, né, baseado nos lançamentos dos funcionários que atuaram em cada serviço. O sistema faz um fechamento e calcula a comissão que cada um tem para receber, de acordo com as porcentagens, valores e serviços executados. Movimento financeiro, cobranças a receber, ou seja, o que eu tenho para receber, recibos, clientes, recebimentos e pedidos mês a mês. Esse vai mostrando mês a mês todos os recebimentos. Tem dois tipos diferentes. Clientes que não colocaram pedidos, para eu poder ter ação de contatar esses clientes, saber por quê, o que está acontecendo, para não simplesmente esquecer esses clientes. Extrato simplificado. Aí tem mais outros relatórios financeiros, alguns de conferência, devedores sem movimentação, movimentação bancária, faturamento para contabilidade. Então esses são os principais relatórios financeiros. Aqui na parte de estoque eu tenho todas as compras efetuadas, os saldos que eu tenho em estoque mínimo de cada produto, materiais requisitados por material, materiais requisitados por funcionário, compras por fornecedor, compras por produto, estatística da seção de porcelana, relatório da ficha técnica, ou seja, ele vai emitir qual é o consumo que está lançado para cada serviço, quais os produtos, quais as quantidades, e explosão dos materiais. Ele vai pegar todos os pedidos lançados em um determinado período, baseado na ficha técnica, e vai somar e juntar, calcular qual seria a quantidade teórica que teria ter sido consumida de cada material pelo que está lançado na ficha técnica, buscando os pedidos efetivamente executados. Então tem uma parte importante de relatórios aqui no estoque. Relatório de pedidos, tem a parte de produção, né? Produção por item, por seção, analítico, sintético, produção de serviços, serviço de cliente. E aí eu tenho relatório de pedidos pendentes, fechados, não enviados, geral, pendência dos pedidos, que é um conceito que o sistema tem. Eu posso vincular uma ou mais pendências a um pedido. Pedidos pendentes por cliente, pedidos por cliente, por entidade. Existe um conceito de entidade, onde, por exemplo, uma entidade pode ser uma faculdade, onde eu tenho diversos trabalhos, cada trabalho vai